procurando aquela paz em nossos corações, para que nós possamos entrar em harmonia com a espiritualidade amiga, que sempre nos acompanha, nos sustenta, e assim nós vamos então fazer o nosso pensamento se elevar até Jesus, buscando a figura amorosa do Cristo que nos envolve todas as vezes que buscamos o seu Evangelho, para pedir ao nosso Senhor que nos dê a sustentação e a paz e o entendimento de tudo aquilo que nós formos aprender na noite de hoje. E assim, gratos que somos ao nosso Pai eterno pela vida, nós pedimos ao nosso Pai que abençoe o nosso esforço, a nossa vontade de aprender, de melhorar e de prosseguir na nossa evolução. Que assim seja, com a graça de Deus. Então, como está na lousa, é o livro Fonte Viva, do Emmanuel, né? A lição 76, vai falar do fermento espiritual. Nós sabemos que essa assistência é a assistência A2. Então, na assistência A2, nós buscamos sempre envolver a nossa família nas vibrações de paz, de harmonia, né? Para que também a nossa família possa desfrutar daquilo que nós encontramos na casa espírita, de tudo aquilo que nós aprendemos, né? Então, essas vibrações de amor, de paz, nós vamos sempre assim envolver a nossa família para que a harmonia aconteça também para o nosso lar, no nosso lar, principalmente no nosso íntimo, com relação a todas as pessoas que nós convivemos, né? Então, nessa assistência, nós vamos perceber, né, que nós somos amparados por espíritos mais próximos da nossa família, que aproveitam esse momento de ligação nossa para nos dar assim aquela sustentação, aquele apoio na paz do lar, na harmonia do lar, né? Então, a lição do Emmanuel hoje, ela veio mesmo para nos auxiliar, porque vai falar do fermento espiritual. O Paulo, né, lhe disse assim, na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 5, versículo 6, ele disse assim: não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Então, ele falou do fermento, e a gente vai percebendo, né, no Evangelho, quando nós vamos lendo o Evangelho, e nós vamos vendo também, né, todo o Atos dos Apóstolos, todo o comentário naquela situação, naquela circunstância a respeito do Evangelho, falava-se das coisas simples da vida, né? Falava-se dos elementos da natureza, dos elementos mais próximos de todos nós, como exemplo, né, de coisas que são profundas, porque todo ensinamento que Jesus nos trouxe e que depois eles vieram para nós através dos evangelistas, através dos apóstolos, né? Todos esses ensinamentos que foram registrados, eles são ensinamentos que são trazidos para nós diretamente pela espiritualidade superior a comando do Cristo, né? Então, Paulo, ele foi muito bem inspirado por Jesus sempre, né? Nas suas orientações, nas cartas que ele deixou para orientar aqueles que estavam continuando o entendimento, o conhecimento, buscando praticar os ensinamentos de Jesus, né? Então, ele falou de fermento. Um pouco de fermento leveda toda a massa, né? Então, o fermento, aqui diz o Emmanuel, é uma substância que excita outras substâncias, e nossa vida é sempre um fermento espiritual com que influenciamos as existências alheias. E isso é uma verdade que nós sentimos assim o tempo todo. Nós influenciamos, né? Os nossos pensamentos influenciam os pensamentos das pessoas à nossa volta e também influenciam, nós somos influenciados pelas pessoas. Então é sempre uma situação de relação. Nós somos semelhantes, então nós temos uma relação uns com os outros. Isso é inerente ao nosso espírito. Então, mesmo que nós tenhamos assim a intenção de sermos independentes, de vivermos só, nós não conseguimos,
Porque em algum momento, sempre, aliás, em todos os momentos, nós vamos nos relacionar pelo pensamento. Nós captamos o pensamento do outro, os outros captam os nossos pensamentos, né? E isso faz uma mudança na nossa condição, nas nossas vibrações, nas nossas emoções, né? Faz uma mudança. Então, ele está dizendo isso, né? Que o pensamento, ele faz essa mudança no nosso comportamento e nós nos influenciamos uns aos outros, né? Então, nós temos várias expressões, diz o Emmanuel, do pensamento dos outros, e também milhares de outras pessoas têm expressões do nosso pensamento. As nossas ações, elas são muitas vezes influenciadas pelas ações dos outros e também influenciam outras pessoas. As nossas atitudes, os nossos comportamentos, as nossas palavras, elas têm esse peso de influenciar as pessoas, e também as palavras que nós ouvimos nos influenciam. E então, diante dessa orientação tão profunda, né, que nós precisamos nos voltar para nós mesmos e nos reconhecer como filhos de Deus, como almas imortais, em busca do progresso, nós vamos percebendo a responsabilidade que nós temos conosco mesmo e com as pessoas todas que nos cercam, né? Então, se nós formos falar daqueles que nos rodeiam, fica muito mais visível, fica muito mais, se apresenta muito mais para nós o resultado. E também o nosso pensamento geral, né? Porque nós temos a condição do amor fraternal, que é aquela situação de nós sabermos que todos nós somos filhos de um mesmo Pai, que todos temos as mesmas necessidades, as mesmas condições de evolução, o estímulo para evoluirmos e a potência da evolução em nós, né? Então, nos reconhecendo quem somos, né? Sabendo das nossas condições, nós vamos assim tratando-nos uns aos outros de forma que nós também queremos ser tratados, pelo menos deveria ser assim, como Jesus veio nos ensinar, né? Desenvolver esse amor fraterno. Então, quando nós desenvolvemos o sentimento de fraternidade, o sentimento de compreensão, nós vamos evitar as palavras e os pensamentos que vão prejudicar, que vão denegrir ou que vão assim manchar a imagem do nosso semelhante, né? Nós vamos lembrar que o nosso Senhor, quando esteve aqui, Jesus disse assim, que nós não devíamos dizer nem raca, né? Que era uma expressão usada naquela época para poder expressar desprezo por alguém que estava ali no ambiente, né? Então, qualquer palavra que nós dizemos, elas vão influenciar, mas também, né, nós pensamos assim, só o mal influencia? Claro que não. O bem influencia, e o bem, ele é o consistente, ele de fato é o que existe, só existe com consistência o bem, o mal é a ausência dele, né? Nós sofremos por não fazer o bem, nós sofremos por não nos empenharmos em auxiliarmos uns aos outros, em modificarmos situações de sofrimento, tanto das pessoas próximas a nós, né? Quando nós focamos mais em nós mesmos, quando nós cultivamos mais o egoísmo, nós deixamos de fazer o bem. Então, o bem, ele de fato, quando nós temos uma boa palavra, um bom pensamento, um desejo de que as coisas fiquem positivas, e que as pessoas se sintam amparadas, e até o desejo de buscar o conhecimento das leis superiores da vida, né, que foram trazidas pelo Evangelho, por Jesus no seu Evangelho, nós vamos também influenciando aqueles que nos cercam, o nosso lar, as pessoas próximas,
e também nós mandamos essas vibrações, elas ficam no nosso planeta, né? Então é importante que nós tenhamos esse pensamento, né? O Emmanuel veio nos orientar aqui no livro Fonte Viva, nessa lição 76, é importante que nós tenhamos essa consciência da potência que nós somos e da responsabilidade, né? Que às vezes a gente pensa assim, lá na nossa casa, às vezes a gente briga, às vezes acontecem situações assim, que deixa todo mundo angustiado. Se nós sabemos que nós temos essa condição, essa potência em nós, por que nós não vamos então utilizar dentro do nosso lar? Né? Por que não nós fazermos o nosso pensamento se elevar? Nós temos palavras confortadoras uns para com os outros, palavras de respeito. Por que não cultivarmos o sentimento tão doce da humildade, né? E aí nós conseguimos harmonizar já o nosso ambiente, ali mais próximo, mais íntimo, que é o ambiente do lar. Então, muitas vezes nós achamos que precisamos de algo superior para modificar a situação que nós estamos. E, na verdade, Deus está em nós, dentro de nós, né? Deus nos fez e deixou na nossa essência essa condição de nós buscarmos a paz, o amor, tudo aquilo que vai sustentar a nossa alma no caminho do bem, no caminho da harmonia, né? E desenvolvendo assim o amor uns com os outros. Então, só o bem, o bom pensamento, as boas palavras e as boas ações que vão nos dar a condição de termos a paz, de termos alegria, de termos ânimo para nós desempenharmos os nossos deveres perante a vida, perante o próximo, né? Perante as pessoas que estão ali conosco na nossa caminhada evolutiva. Então, é o caminho do bem, como diz o Emmanuel aqui também, nas frases finais, né, do livro, da lição. Ele diz assim: pensamento é fermentação espiritual. Em primeiro lugar, estabelece atitudes, em segundo, gera hábitos e depois governa expressões e palavras por intermédio das quais a individualidade influencia na vida e no mundo, né? Como nós falamos. Então, regenerado o pensamento, né? O pensamento de um homem, regenerado, pois, o pensamento de um homem, o caminho que o conduz ao Senhor se lhe revela reto e limpo. Olha que maravilha, né? Que maravilha que o Emmanuel está dizendo para nós. Se nós buscamos regenerar o nosso pensamento, buscamos aquela paz, já sabemos da nossa força, que nós possamos então perseguir esse ideal de mantermos a paz, a harmonia e contribuir para a paz do nosso ambiente íntimo, de todos aqueles que nos cercam, através desta conduta positiva do pensamento, das palavras e das ações. Que Jesus nos abençoe, que todos nós possamos nos sentir amparados e sustentados no seu amor, não só nesta hora, mas por todo sempre. Que assim seja.